Por favor, pare de achar que você não é criativo. Para quem trabalha com criatividade, com essa área criativa, muitas vezes se pega pensando: será que eu sou tão criativo assim? Eu não consigo ter ideias criativas? Ou se pega muito naquela comparação com outras pessoas e esse pensamento te faz travar e não te faz conseguir criar algo. E esse vídeo hoje é uma reflexão, porque eu ouço muito isso, das pessoas achando que não tem criatividade ou só pessoas que têm um certo dom para serem criativos e eu não consigo ser criativa. E é ao contrário, totalmente ao contrário de tudo isso, porque criatividade não é um dom, criatividade são ferramentas e todo mundo pode ser criativo e todo mundo tem o seu lado criativo, a sua identidade criativa escondida aí, e isso não pode te travar, tem que te fazer, existem ferramentas que podem te ajudar a desenvolver muito isso. Eu vou te ensinar como você pode destravar isso e enxergar a criatividade de uma forma completamente diferente do que você imaginava. Você acha que você não é criativo? Talvez seja só uma abordagem errada que você tenha. Eu vou te explicar o porquê. Ninguém nasce sabendo, falando agora específico da moda, ninguém nasce sabendo como criar uma coleção, como fazer uma produção de moda profissional, como fazer um styling, como desenhar, como costurar. Ninguém nasce sabendo fazer isso. Isso a gente vai desenvolvendo de acordo com experimentações que a gente vai fazendo, vivências que a gente vai tendo e prática sobre aquele determinado ponto, né? Falando aqui, por exemplo, criação de uma coleção. Eu já não vou criar minha primeira coleção, que eu nunca criei uma coleção na vida e ser a melhor coleção do mundo. Primeiro eu vou precisar experimentar várias coisas antes, para chegar até uma coleção que eu pense, nossa, eu consegui criar uma coleção que é realmente criativa, que realmente tem ali a minha identidade. E é assim com tudo quando a gente fala sobre esse assunto. Quando a gente pensa em como a gente pode ficar bom em alguma coisa, a gente se torna bom em alguma coisa conforme a gente vai tentando fazer aquilo. A gente se torna bom em desenhar quanto mais a gente vai desenhando, porque quanto mais a gente desenha, mais a gente vai aprimorando as técnicas. A mesma coisa para criar uma coleção, para ser stylist, para ser criador de conteúdo, para ser estilista, para qualquer área que você queira trabalhar que envolva a criatividade, né? Eu tô falando mais específico da moda, porque é a minha área, mas isso serve para todas as áreas criativas. Quanto mais a gente vai tentando, mais a gente vai conseguindo ficar melhor naquilo, porque cada experimentação a gente vai vendo o que a gente errou, o que a gente acertou, no que a gente pode fazer melhor, no que eu não sou tão bom assim e eu preciso aprender mais, e conforme a gente vai tentando, aquilo vai ficar melhor. Então, você não precisa e não pode achar que você não é criativo, você só tem que ter abordagens diferentes de tentativas até chegar lá. O segundo ponto que eu quero conversar com vocês é que a criatividade, ela está muito associada à solução de problemas. A gente pode usar a criatividade em outros sentidos também, mas na maioria das vezes, quando a gente pensa em criatividade, a gente pensa em solução de problema. Então, como a gente pode resolver um problema? Como eu posso criar uma coleção que ela fique incrível e ao mesmo tempo ela seja viável ali economicamente? Como é que eu posso utilizar materiais diferentes para criar uma coleção? Como é que eu posso fazer um style diferente com peças que tenho ali disponível que eu não posso mais comprar peças diferentes? Então, essa solução de problemas, ou a gente ver ali o que a gente está precisando solucionar e a gente usar a criatividade para isso, vai ajudar bastante a gente treinar o nosso olhar. Esse exemplo que eu dei do styling, por exemplo, muitas vezes a gente tem peças limitadas, a gente não pode simplesmente escolher ali, eu quero fazer um styling de uma peça, eu pensei num cinto assim, numa bolsa assim, numa blusa assim, muitas vezes a gente tem que usar o que está disponível ali. Então, quando a gente tem que usar nossa cabeça ali só para o que está disponível, para solucionar aquele problema de criar um look incrível, por exemplo, com aquelas peças disponíveis, isso vai treinando a nossa criatividade e fazendo com que a gente saiba resolver problemas de uma forma diferente. E isso já linka com o próximo ponto, que é a bagagem e a experiência que vão construir a criatividade. Porque a criatividade é sobre conectar referências. A gente está o tempo todo vendo referências de muitos assuntos. Seja, por exemplo, dentro da moda, seja fora da moda, seja nas redes sociais, seja no ambiente offline, seja na faculdade, nos cursos. Então, toda essa vivência, todas essas experiências, todas essas tentativas, experimentações, que foi o que a gente falou, faz com que a gente construa ali um repertório que vai estar formando a nossa identidade criativa, vamos dizer assim. Então, sempre quando a gente vai criar algo, a gente vai conectar essas referências e aquilo vai ficando cada vez mais criativo, né? Claro que eu tô falando aqui de uma forma mais ampla, existem ferramentas criativas e ferramentas que nos ajudam no processo criativo, que se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mais específico sobre isso, mas a gente ter essas referências vai ajudar muito no processo, né? Porque todo esse processo dentro das ferramentas, dentro do processo das ferramentas pra gente criar algo, faz com que a gente já esteja uma bagagem, uma experiência, conecte isso, crie uma identidade criativa, resolva um problema
problema e seja criativo e diferente. Então, tudo que a gente vive, que a gente consome, que a gente experimenta, vai criar um repertório. Por isso que é importante a gente ser intencional e prestar atenção no que a gente está consumindo. Então, se eu quero criar moda, eu não vou consumir só moda, eu vou consumir moda também. Mas eu vou entender o que está acontecendo na cultura, o que está acontecendo na história, o que está acontecendo em diferentes áreas, em diferentes países, porque hoje com a internet é muito mais fácil, né? Antes as pessoas para estudar tendências, por exemplo, elas tinham que viajar para vários lugares. Hoje não, a gente tem disponível a internet, a gente conecta várias informações, então tudo que a gente consome vai ajudar a gente a criar esse repertório. Então é importante a gente prestar atenção no que a gente está consumindo e também ser intencional naquilo. Outra coisa importante é a gente se desconectar, né? Eu falei aqui da gente conectar agora, da gente ver o que a gente está consumindo, mas a gente também precisa desse tempo de desconexão para poder absorver tudo aquilo que a gente consumiu de informação para poder criar. Então, separar um tempo para se desconectar é importante. A gente não tá ali nas redes sociais, ficar ali vendo várias referências, buscando isso antes de criar. A gente busca isso, tem um tempinho e cria, né? Além disso, ter um caderno criativo. Eu tenho um caderno, pode ser um caderno simples mesmo. É um caderno, eu gosto do caderno mais sem pauta, porque nesse caderno, tanto eu coloco escrita, como eu coloco desenhos, como eu faço várias coisas diferentes, assim, que eu tiro da minha cabeça, que cada um tem o seu processo criativo, né? Mas que eu vou tirando ali da cabeça e colocando no papel para roteirizar, para desenhar campanhas, para pensar em novos processos. E então esse caderno, ele vai ajudar. Você sempre tem um caderninho do lado, porque quando a gente desconecta, geralmente é quando a gente tem as melhores ideias e ter o caderno ali na hora vai ser muito bom porque a gente vai, anota ali e não esquece. O celular também você pode fazer isso no seu aplicativo de notas, mas eu gosto muito do caderno porque já é uma desculpa para desconectar. E o último ponto que a gente precisa prestar atenção quando a gente fala sobre criatividade é que criatividade não é sobre inovar todas as vezes de forma 100%, de forma integral. Isso faz com que muitas pessoas travem e a gente precisa ressignificar o pensamento em relação a isso. Quando a gente adapta, quando a gente reinventa, quando a gente ressignifica, que foi a palavra que eu usei agora, tudo isso também é um ato criativo. Então, quando a gente pega algo que já existe, a gente melhora aquilo, a gente coloca a nossa visão daquilo, a gente reinterpreta aquilo, isso também é criatividade. E a gente precisa pensar sobre isso para não achar que, eu só vou ser criativo se eu criar algo totalmente diferente. Já existe tudo, então não tem o que mais criar. Então, a gente precisa ressignificar esse pensamento porque existem várias formas da gente ser criativo. Na verdade, a maioria das vezes que a gente é criativo é quando a gente transforma algo que já existe. Então, a criatividade, ela é sobre você treinar e você se desafiar. Então, você planejar, fazer um planejamento criativo, utilizar as ferramentas criativas que eu falei com vocês, que eu posso falar mais sobre elas, quais são e como é que a gente pode aplicá-las no dia a dia. Então, a gente pensar sobre isso, a gente planejar, a gente criar mood boards. Essa ferramenta visual, né? Eu já até fiz alguns vídeos falando sobre isso, sobre mood boards. Os mood boards nos ajudam muito a ter uma visão mais clara do que a gente quer criar e tirar o que está da nossa cabeça e colocar ali no quadro. A gente pode até escrever depois e juntar, né, o escrito com o visual. Então, tudo isso faz a gente ir treinando o nosso olhar, ir desenvolvendo melhor, ir testando e aplicando e ficando cada vez mais criativo dentro ali da nossa identidade. Então, é esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão e trouxe um pouco desse assunto aqui, porque eu vejo que muitas pessoas falam sobre isso, muitas pessoas travam também sobre isso, acham que elas não são criativas, acham que criatividade é só um dom. Então eu queria desmistificar um pouco sobre esse assunto. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos sobre esse assunto ou outros conteúdos, comenta aqui embaixo para saber. Até o próximo vídeo.